Na Copa América de 2021 teve um peruano que me chamou muita atenção e eu cheguei a twittar sobre ele na época. E hoje, André Carrillo é a nova contratação do Corinthians para essa temporada de 2024. Ele deixa um time que eu não vou nem ousar falar o nome para reforçar a equipe corintiana, depois da indicação principalmente do Ramon Dias, com quem ele trabalhou lá no Al Hilal. Mas 2021 tem muito tempo, então reassistindo alguns jogos daquela época e me atualizando, aqui estão as considerações principais sobre o que esperar de André Carrillo no Corinthians. Fato é, ele é um ponta direita ou um meia pela direita, às vezes vai jogar na esquerda também, mas que ele tem muito mais característica de construção, então a gente vai ver ele construindo com passes, com dribles por dentro e muitas vezes inclusive participando da saída de bola. Foi assim que ele se destacou em especial no Al Hilal, no trabalho com o Ramon Dias e pela seleção peruana. Ele vai começar a jogada pelo lado, pela ponta e vai vir concentrando o jogo por dentro, muitas vezes para abrir o corredor pro lateral ultrapassar. Então não espera dele drible, ele não é um substituto natural pro Wesley. Mas tem um probleminha nessa contratação. Quando a gente pega os números dele dos últimos 2 anos, a gente vê que ele tem 4 gols e 10 assistências. Um número baixo para um jogador que chega com um status de mais elite no Corinthians. Isso eu acredito que aconteceu muito pelo nível de intensidade que ele foi exigido no futebol saudita. Não mais no Al Hilal, mas na equipe que ele foi jogar logo depois, em que ele ficou pouco mais de um ano, era um nível de intensidade muito baixo. Exigia dele pouca concentração, pouca intensidade e tecnicamente a gente via sim um jogador diferente, mas que por essa falta de ritmo, eu acredito que até fisicamente não estava 100%, muitas jogadas com um refino técnico maior não eram bem executadas. Não faltam oportunidades, inclusive, que a gente vê ele perder a bola e não ter mais aquele ímpeto dos tempos de Al Hilal para contra-pressionar e tentar recuperar ainda no campo de ataque. Na seleção foi menos pior, ele sempre foi um cara que na seleção peruana tentou entregar ao máximo. Me lembro inclusive de um jogador que passou recentemente pelo futebol brasileiro. Mas assim, tecnicamente ele é um jogador notável, ele tem muita coisa para entregar. Tem qualidade de drible para sair jogando, não aquele drible de beirada para ganhar do lateral, no 1 contra 1 com campo aberto. Não, aquele drible no espaço curto, com um giro, um domínio orientado para sair da pressão. Além disso, é um jogador que tem sim momentos de criatividade. Por ele jogar mais por dentro, ele vai estar numa zona que a gente chama de espaço de habilidade. Se o lado do campo é o espaço de força, em que vence a imposição física, que vence o drible, o espaço de habilidade é um espaço que a criatividade e a genialidade precisa aflorar um pouco mais, e no Al Hilal o André Carrillo não deixou de demonstrar isso. Importante dizer, quando ele esteve bem, nos momentos ruins, principalmente na última passagem dele, a gente não viu quase nada disso. E o que é legal dizer, por mais que ele seja esse ponta que sai de fora para dentro, ele também tem qualidades para espaço de força, principalmente em posição física, um jogador com velocidade e que consegue ganhar muitos duelos na força, tanto ofensivamente, na transição, no contra-ataque, quanto defensivamente, quando ele vai baixar para marcar, muitas vezes vai vir apoiar o lateral. Mas é como eu falei, nesse último 2 anos ele não foi esse jogador, então o torcedor corintiano precisa ir com as expectativas muito bem alinhadas. É um cara que eu acredito que não vai chegar com toda a intensidade para ser titular, para chegar desequilibrando, por mais que o entrosamento com o Ramon Dias possa sim ajudar nesse momento. Não vi um jogador que subia para pressionar, vi um jogador muito travado no drible, muitas vezes até tentava e não se saía bem, e tecnicamente parecia mais devagar. A rotação do jogo dele nessas últimas 2 temporadas foi muito abaixo. Então assim, de fato, não esperem que chegue um Thales Magno novo, ou que chegue, por exemplo, um Depay, que até pouquíssimo tempo estava performando muito bem na Europa e que sim, fez uma Eurocopa muito boa. Mas o que me parece é que de fato ele vivia num contexto que não cobrava essa intensidade dele. Se a gente vai ver alguns jogos mais recentes, chega a ser engraçado. Muitas vezes em campos praticamente amadores, com muito pouca torcida e que fatalmente não exigia muito do jogador, por mais que estivesse no time, por exemplo, do Aubameyang. O que eu acho que pode sim ser um diferencial é esse retorno do trabalho com Ramon Dias. Ramon Dias aprovou a contratação, provavelmente participou desse processo também por ter trabalhado com o atleta e entender que sim, com boa qualidade, com intensidade, com desempenho e ambição para jogar no futebol brasileiro, é um cara que pode sim se destacar por aqui. Pensando nesse Corinthians que muitas vezes vai jogar com um ala pela direita, eu acredito que o Carrillo vai ser justamente esse ponta pela direita. Muitas vezes com o Thales Magno sendo um segundo atacante, um falso ponta pela esquerda e o Carrillo fazendo o outro lado pela direita.
Já pensando numa formação mais tradicional, talvez com um tripé de meio, ele pode ser um meia pela direita, ou, por exemplo, sendo o Garro um camisa 10, ele sendo esse ponta direita que vai muitas vezes apoiar o Garro por dentro. Como eu disse, não é um jogador pra gente chegar e estourar e achar que ele vai chegar performando, mas sim, qualidade técnica ele tem e as expectativas são sim muito boas. Intensidade é a grande dúvida, a grande interrogação que fica para a chegada do Carrilho. Esse momento do Corinthians de fato é um momento muito conturbado, muitas contratações, muito dinheiro sendo gasto, principalmente apostando na permanência do Corinthians na primeira divisão e brigar por competições internacionais para aliviar um pouco o orçamento. Acredito que o Carrilho sim pode ajudar, mas não é um jogador que vai ser um titular incontestável nesse momento. Não chega no mesmo patamar do Garro nem do Thales Magno, mas sim, pode agregar nesse elenco.